E aí galerinha, beleza? Lendo para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou ler um comentário bem interessante. Gostei do nosso amigo aqui, Victor Sat HD, certo? Ele fez uma explicação aqui, eu vou tentar aqui passar para vocês o que eu acho, tá? Cada um tem a sua opinião e respeito perfeitamente a opinião dele aqui, desde que, como já disse, né, a gente não trate ninguém mal, nem com desrespeito ou coisa desse tipo. Né, galera? Tratar com respeito é uma coisa maravilhosa que a gente tem. E eu tô aproveitando enquanto minha voz está funcionando, porque ainda tá cedo, galera. Porque quando começa 1h58, hoje aqui fazendo solzaço, mesmo assim ainda tossi um pouco, né? Mas eu vou ler o que ele botou aqui, ó. Sabe por que os celulares Android têm muitas memórias RAM? Tipo, o meu G34 da Motorola tem 8 GB de RAM, mas o VX Smart tem apenas 2 GB. Mas será que é ruim? É uma pergunta. Na verdade, o desempenho da box são mais otimizados do que celulares Android. Obviamente, nem todos os apps são otimizados para rodar nas boxes. Talvez para emuladores e apps de streaming é o suficiente. A arquitetura das boxes é bem diferente de um aparelho compacto que é um celular. Um abraço, meu amigo Victor Sat, né? HD. Galera, desculpa se tiver um barulhinho do vento, é por causa do ventilador aqui, tá? Eu não liguei o ar-condicionado até agora. Já fiz um vídeo aí da placa do Amazon Fire TV Stick, tá até desmontado até agora, certo? Mostrei para vocês a temperatura que fica funcionando nele. Mas vamos falar aqui sobre de onde veio toda essa criação das boxes, para quem não sabe. As boxes, galera, ela veio de uma criação através de um tablet. Se vocês abrirem a build, né, vai estar lá toda litografia com um conjunto de instruções informando que aquilo ali é um tablet, né? Com Google TV ou sem Google TV, aquilo é um tablet. É por isso que alguns aplicativos, quando você coloca, ele fica de um jeito. Quando você coloca o original, ele rotaciona, entendeu? Então, o que acontece? Eles se baseiam, o dispositivo box, né? Independente de ser Android TV ou box convencional, sem ser Android TV, eles são baseados em tablet. E as televisões que também tem Android é baseado também no tablet. Por isso que ela fica daquela forma ali. Se vocês configurarem na build, ela pode ficar daquela forma, como se você tivesse rotacionado no celular. A memória RAM ela é de extrema importância para as boxes. Isso é fato, isso já foi comprovado. Quando você começa a instalar vários aplicativos, por mais que seja para a versão TV Box, né, e versão mobile, qual a diferença da versão mobile para a versão Android TV? Simples, a rotação. As configurações do aplicativo. No celular, ele é um pouco menor, porque é mais compacto, porque o celular, a própria tela dele, que agora já tem celulares que rodam em 4K, certo? Já rodam com telas com IPS 4K. Geralmente é feita para você escolher o lado que você quer, se é o lado maior, o lado menor, de acordo com a rotação do seu celular, que é com os seus acelerômetros, né, que a gente chama. Mas falando da memória RAM, ela é muito importante, principalmente para Smart TV. Quantas vezes a gente pegou box aqui, nosso amigo Victor, e a gente viu que com a quantidade de memória RAM sendo baixa, geralmente o que acontecia, ficava dizendo que não tinha memória suficiente. Quando abria o programa, ele fechava. Então a questão não é a otimização. Eles colocaram 2 GB porque eles quiseram. Se eles tivessem colocado 10 GB, não tinha problema. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A box
que tem 6 GB de RAM, ou é 4 GB de RAM, que é a Inx Plus Pro. É por isso que eu deixei ela guardada, porque ela é uma box boa, uma placa boa. Ela é uma box, como vocês sabem, ela não tem um certificado, né, para utilizar ali a Netflix e a Disney, etc. A Disney, apesar que roda, mas vai rodar em HD, não vai rodar em 4K se você tiver o plano 4K, certo? Mas se vocês verem, galera, vocês podem ver que você pode instalar o aplicativo avulso, ela não vai engasgar, ela não vai dizer que não tem memória suficiente. Enquanto até uma Smart TV, se você tenta instalar 3, 4 aplicativos, por mais que tenha memória expansiva, que você tem como colocar o seu pendrive com memória expansiva e mover os arquivos para lá, a memória RAM fica tão saturada que o aparelho começa a engasgar, ele começa a dar gargalo. Então, assim, não importa que é Android TV, não importa que é box, não importa que é uma Smart TV também com Android TV, sem a memória RAM, ela não vai rodar direito. Por isso que até eu critico aqui, 2 GB de RAM é insuficiente. Não é otimização. A Amazon mesmo, ela tira toda aquela interface e coloca a interface dela primeiro, para tentar ser um pouco diferente, e segundo, né, para colocar a própria loja dela. E terceiro, para economizar espaço de memória RAM. Que geralmente, para ser bem sincero, na prática, olhando com aplicativos de análise, não dá muita diferença. Entendeu? Então, quando a gente olha aqui o da Xiaomi e o VX Smart, o Xiaomi só ganha um pouquinho na memória RAM porque está com poucos apps instalados. Já o VX Smart tem um conjunto de apps que está trabalhando em segundo plano, consumindo a memória RAM para fazer o seu sistema operacional trabalhar com o sistema de Turner, que está sempre ali em segundo plano, entendeu? Que a gente chama de TV. Quando a gente sai e vai para home, ele está rodando lá, ele está baixando as chaves. Então, tudo isso, galera, perdão. Existe 2 tipos de aplicativo, galera. Aplicativo que trabalha de cara, que fica quando você instala, ele fica de cara. E existe o segundo que fica no sistema. Os que ficam no sistema, já está deixando bem claro, sistema, ele vai ficar ali consumindo memória. Se não tiver memória suficiente, ele vai começar a perder eficiência e começar a esquentar mais. Porque a memória está o tempo todo trocando o arquivo, e isso, claro, para poder trocar esses arquivos, tipo excluir os arquivos temporários daquele programa e mexer em outro ali e armazenar, vai passar essa informação pelo processador, e o processador vai processar todos aqueles dados ali que ela fez e vai simplesmente aumentar a sua velocidade de clock. E isso, claro, gera um aquecimento. Entendeu? Então, é claro que pelo que a gente olha, analisa, quanto mais memória RAM tiver na box, melhor é. Ah, Leandro, mas por que os celulares têm não sei quantos gigas de RAM? Simples. Os celulares, muita gente usa como emuladores, utiliza como programas de edição, que exigem muita memória RAM, porque enquanto está renderizando o arquivo aqui, a memória RAM está armazenando todo aquele formato e as suas edições, então ele exige muita memória RAM, entendeu? E outros programas, até programa de arquitetura tem para celulares. Aí ali exige muita memória gráfica, muita placa gráfica e muita memória RAM. Então, quando a gente vai fazer medição de ponto, a gente vai ver que, por exemplo, a gente viu que deu 300 e alguma coisa no... Vamos botar 395, não foi que deu no VX Smart. Se vocês desligar ele e ligar de novo, ele vai dar 397. Aí depois ele pode diminuir para 394, mas não vai passar dali, não vai chegar a 400, 500, 600. Porque a sua velocidade de desempenho é aquela. Ali ele realmente checa o processador, entendeu? E sua velocidade em todos os núcleos. A mesma coisa é quando eu testei aqui o meu iPhone. O iPhone ganhou de todos, o iPhone 15.
Ele ganhou até do celular que eu tenho aqui, que é o que abre e fecha, que ele é o Snapdragon Gen 2. Gen 2, galera. Entendeu? Roda até Fortnite nele. Então assim, queridos, quando a gente faz a programação de ponto, a gente reinicia os aparelhos, deixa ele desligado com todos os programas sem funcionar e faz os testes de ponto. Mas o foco aqui é falar da memória RAM. É essencial que as marcas que estejam vendo esse vídeo tenha pelo menos de 3 a 4 GB de RAM. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se realmente a memória RAM, como nosso amigo fala, ela é feita para ficar naquela base de 2 GB, para ser otimizada, porque o sistema Android não pode passar aquela quantidade de memória RAM, né, como ele estava dizendo aqui, foi o que eu entendi, tá? Se qualquer coisa eu tiver enganado, me perdoe. Mas vamos supor que seja desse jeito. Sabe o que acontece, galera? Porque a Amazon, a própria Amazon, que lançou a primeira geração com 1,5 GB, ele fez um upgrade para 2. Então ele sabe muito bem que precisa mais de memória, porque a outra, em algum momento, por mais que seja eficiente, deu gargalo. Entendeu? Então ele disse, opa, peraí, a gente vai trabalhar com um novo projeto. Então vamos colocar ali 2 GB de memória RAM. Entendeu? Mas tem outras boxes que eu já vi aqui com 4, 5 GB e nunca teve problema. Nunca teve gargalo. Entendeu? A gente sabe que o Android TV ele é muito otimizado. Principalmente para processadores específicos. Agora, em relação à sua memória RAM, ela tem que ser um pouco maior. Trabalha com 2 GB? Trabalha. Agora, cara, você não vai instalar 20 aplicativos, não. 20. E dependendo de como esse aplicativo trabalha, exigindo mais da memória RAM, é que lascou mesmo. Principalmente aqueles que carregam a lista M3U. Aqueles que pegam 3, 4, 5, 6, 10 mil listas para carregar todos aqueles ícones que precisam da memória RAM. Ele não precisa da memória ROM. A memória ROM já fez sua parte, ela já jogou o programa para cima. O processador organizou, executou, está na tela. A memória RAM agora vai estar trabalhando com tudo que ele manda. Então se ele vai carregar aqueles ícones todos, se não tiver memória, meu filho, no meio do processo ele vai crashar ou vai dizer libere mais memória. Aí por isso que algumas boxes que tem pouca memória, ela tem aquele desenho da, como é que se diz? O desenho da, como se fosse uma vassourinha, você já viram? Ou um pincel, que é para limpar a memória RAM. Aquilo ali, pronto, é para liberar espaço. Porque ele sabe exatamente que sem memória RAM não tem como ter espaço suficiente para os aplicativos atuar. Então é por isso que as boxes precisam sim dar uma melhorada, um upgrade nas suas memórias RAM. Deixa eu só dar um exemplo aqui, galera. Eu estava vendo um aparelho que o cara, eu fiquei doido para comprar ele. Doido para comprar. Agora o bicho é caro, é 1.000 conto, velho. Ele é uma 1.400 conto. Ele é uma Mac, alguma coisa. É da Apple, né? Apple TV, é Apple TV. Beleza. Vamos ver aqui se a Apple TV trabalha com 2 GB de RAM. Vamos ver aqui. Apple TV, né? Ela vai aparecer aqui. Cadê a safada? Aqui, o desenho da maçãzinha. 1.400 conto, lá de segunda geração, 2021. Deixa eu ver aqui, quantos gigas de RAM ela tem. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, tô só vendo aqui também, galera. Eu nem sei quantos gigas de RAM ela tem. Vá, segunda geração, tal. Capacidade de armazenamento 32 GB de memória ROM, né? Deixa eu ver aqui, CPU, o chip A12 Bionic, né? 64 bits. Deixa eu ver aqui, tem Dolby Atmos também, ó. Olha, pra quem é louco por esses negócios, Dolby Atmos, Dolby Vision, né? Caramba, não tá mostrando aqui a quantidade de memória RAM, cara. Que sacanagem, viu? Memória RAM não tem, só tem memória ROM, que é 32 GB. Modelo, geração, alfanumérico, resolução em 4K, 2.1, com Bluetooth, 2.4 e 5G. E tem até o AX, ó. Padrões de Wi-Fi, AX. Então esse é o 6G também. Ele só tem 32 GB de armazenamento. Então assim, a memória ROM dele é de 32 GB. Eu não sei de quantos gigas ele é, infelizmente. Mas vocês podem perceber, galera, que
esses aparelhos box, eles precisam mais de memória RAM. Porque se fosse assim, quando a gente utilizava um aparelho pirata, piratinha. Aí o que a gente utiliza ele aqui mais para o aplicativo, que é o... Caramba, velho. Qual é o nome dele agora? Fugiu na minha cabeça. O WinX Plus Pro. Vocês já fizeram a comparação do Pro contra o V2 e o V3? Ou o V1? Que lentidão dá? Que lerdidão, que travadeira dá? E o Pro não, tá lá funcionando perfeito. Ali não é otimização, é falta de memória RAM. Se eu não me engano, trabalha com 1 GB. Quantas MXQ? Aqui, eu tenho até ali com 1 GB de RAM. Coitada das bichinhas. Até para ligar passou a eternidade. Por causa da sua memória RAM. É pegando arquivo, excluindo. Pegando arquivo, já usou, joga e exclui aqui. E o processador se lascando todinho. Então assim, galera, tem gente que faz até adaptação. Ele vai lá, pega um aparelho desses convencional, Xiaomi, não importa qual seja, tira ali a sua memória RAM, coloca uma maior. E o sistema aceita. De boa. Agora, uma coisa que eu digo pra vocês, galera. Independente de qualquer coisa, de qualquer box, de qualquer marca, quanto maior vir a memória RAM, melhor é. Melhor é. Tá? A não ser que fosse vou dar um exemplo para vocês aqui, galera. Uma arquitetura de processamento, de processador que trabalhasse com a linguagem em 32 bits, né? Com sua arquitetura em 32 bits. Aí o ecossistema não iria suportar muitas memórias RAM, entendeu? Mas já que trabalha com uma arquitetura de 64 bits, você pode colocar quantas memórias RAM quiser. 10 GB e etc. Só que para baratear o produto tem que ser com 2 GB. Porque se você for comprar uma box original aí com não sei quantos GB, 4 GB de RAM, você vai ver que é 1.000 conto. É mais até. Entendeu? Então, galera, tem esses recursos. Então, assim, todas as boxes, pelo meu entender, até pela lógica, me desculpa, tá, galera? Pra vocês verem que realmente eu tô doente, não é invenção não. Pra vocês verem que realmente a necessidade da memória RAM ela é muito importante, ela precisa realmente trabalhar com acima de 2 GB. Ah, Leandro, mas pô, 2 GB eu tenho aqui em casa, vai dar problema? Não, não tô dizendo que vai dar. Mas dependendo do seu perfil que gosta de instalar aplicativo adoidado, aí, meu filho, vai ter que ter uma de 4 GB. Entendeu? Daqui pra frente, escreva o que eu tô dizendo. Olha, aí estamos em 2025. Daqui para 2027, no máximo, vocês vão ver aí com 6 GB de RAM, 6 GB de RAM, 4 GB de RAM, 8 GB de RAM. Porque daqui para lá, todos os programas como Netflix, Globoplay, Disney, vai receber um tamanho maior por causa de quê? Atualizações que a cada vez mais, todos os programas faz isso, recebe atualização. Começava com 30 MB, agora já são 380, daqui a pouco 400. Aí quando você vai abrir um programa daquele, a memória vai puxar tudo para poder fazer ele ser reproduzido na tela. E daí o que é que acontece, meus queridos? Sem memória RAM suficiente, quando na hora que ele abrir, ele vai começar a dar gargalo, vai começar a travar, porque a memória ali está no seu limite. Então assim, galera, eu não acho certo, vocês podem ver que eu já mostrei para vocês aqui, vocês acompanhou. Eu não acho certo um produto da Xiaomi, um produto do VX Smart, um produto da Amazon, que a gente também viu isso na Amazon, trabalhar ali com 500 e poucos megabytes livre. É muito pouco. É muito pouco para o sistema gerenciar arquivos quando você quer colocar. E como eu já disse, se for programas que trabalham sempre em segundo plano, como Discord e outros, que te passa a notificação, quer dizer, ele está sempre acionado. Então ele está ali consumindo memória. Aí você toda vez tem que entrar nas configurações para forçar a parada. Forçando parada, a memória RAM aumenta. Você sabia disso? Então se você entrar nas configurações de um programa que você não quer que ele seja executado, você vai lá, força a parada nas configurações, seleciona o aplicativo, força a parada, ele vai fechar e você vai ver que sua memória vai subir para 900, 1 GB, 1.2. Só vai ficar rodando ali a capacidade da memória do sistema operacional, que precisa também, né? É isso que eu falo para vocês aqui, como eu já falei antes em outro vídeo. Se fosse 1 GB separado
para o sistema Android e 2 GB para você usar, cara, ia ser muito bom. Mas não é assim. É 2 GB de RAM para tudo, para gerenciar o Android, que é o sistema operacional, como se fosse 2 GB ali para rodar o Windows e o restante para usar programas. Quer dizer, praticamente limitando. Se você for utilizar ali 10, 15 programas, já era. Ah, Leandro, eu quero instalar. Cara, sai instalando aí o aplicativo Rodoviário para vocês verem depois. Para você ver. Oxe, a Siri endoidou ali. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Lembrando que TV Box também pode aumentar a memória sem nenhum problema. Que a gente tem aqui box com mais memória RAM. A gente tem aqui BTV com 4 GB de RAM. A gente tem HTV com 4 GB de RAM. E é uma bala. Clicou, abriu. Clicou, abriu. E tudo X. Tudo M-Logic X4. Até a outra que era X3, o HTV7, era uma bala aqui. Entendeu? Por quê? Otimização, aplicativos, memória RAM. Isso é muito importante. Beleza? Então, galera, o que é mais importante numa box, independente de ser homologada ou não, é sua memória RAM. É a memória. Claro que o processador é muito importante também. Mas ela tendo espaço livre, aí sim, ó, a otimização vai lá para cima. Mas com memória limitada, vai ter que fazer os paranauê para converter um dispositivo USB para memória RAM. Aí já sabe, né, galera? Aí é os paranauê todinho. Mas é isso, galera, que eu tô passando para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!